muito bem, meus caros, muito bem. Olha, hoje, aqui em São Paulo, eu estou aí experimentando todos os benefícios do frio. Finalmente, eu tenho aqui uma máxima de 17 graus, né? Mas olha, as coisas vão ficar ainda melhores amanhã, tá? Vão ficar ainda melhores. Porque a promessa amanhã é de não ultrapassar os 15 graus, né? Enfim, o clima veio aí em meu favor, né? Porque assim, com o frio, bom, com o frio tudo fica melhor, né? Absolutamente tudo. Mas olha, eu vou confessar a vocês uma coisa do fundo do meu coração, viu? Eu queria mesmo era estar no extremo sul do país, tá? Numa temperatura aí de 3, 2 graus, né? Mas esse dia vai chegar. Eu ainda vou criar coragem e vou me mudar para a República Farroupilha, viu? Ainda vou viver aí um pouquinho mais perto do paraíso, pô. Bom, mas assim, há alguns dias, né? Há alguns dias eu falei aqui a respeito do início da novela Morte em Veneza, do Thomas Mann, né? E eu lembro que eu falei aí dentre outras coisas, né, falei do motus animi continuus, né, que o Mann foi buscar lá numa carta do Flaubert, né? E essa carta é uma das mais bonitas que o Flaubert escreveu, né? Aliás, na verdade é uma bobagem dizer isso, né? Porque assim, todas as cartas do Flaubert são incríveis, né? São incríveis. E é uma pena mesmo que na pequeníssima coleção que tem aqui traduzida aqui no Brasil, né? É uma pena que o organizador tenha optado por suprimir os trechos pessoais, tá? Em que o Flaubert, por exemplo, fala do seu amor pela Louise Collet, né? Essa carta, por exemplo, em que o Thomas Mann se inspirou, né? Que é uma carta de 15 de julho de 1853, né? Bom, o Flaubert começa ela com uma linda declaração de amor pela Louise, né? Quer dizer, ele fala de como que, apesar da distância, né, ele e ela estão aí unidos por um sentimento, né, que está muito além do tempo e do espaço, né? É um início lindo de carta, né? Mas assim, até onde eu sei, inclusive, né, a sobrinha do Flaubert, que foi herdeira dele, né? Quer dizer, ela fez o favor de queimar todas as cartas que a Louise Collet tinha escrito para o tio, né? Parece que ela achou aí que as cartas eram indecorosas, né? Então a gente tem só a correspondência ativa do Flaubert, ou seja, só as cartas que ele escreveu. Mas a correspondência passiva, né? Aquilo que a amante dele respondia, isso, infelizmente, até onde eu sei, né? Se perdeu, né? Bom, enfim, nós já perdemos muitas coisas, né? Tantos livros, tantos documentos, né? A história da cultura é uma terrível história de perdas, né? De originais aí queimados pelos mais estúpidos motivos, né? De obras censuradas, né? De livros perdidos aí em grandes incêndios, né? E em tantas outras calamidades, né? Bom, inclusive há um ótimo livro que fala sobre isso, né? Que é o livro dos livros perdidos, escrito lá por um crítico literário escocês, né? O Stuart Kelly. Eu, inclusive, escrevi sobre esse livro. Tá? Eu tenho um ensaio lá no meu livro Crítica, Literatura e Narratofobia, em que eu analiso esse livro do Stuart Kelly, né? Bom, mas vamos voltar à carta do Flaubert, né?
Ele diz, depois do início apaixonado, que foi aí suprimido na edição brasileira, né? Ele diz, quer dizer, que assim, ele imagina como seria um artista que só tivesse lido coisas belas, né? Que só tivesse visto coisas belas e que tivesse sido ensinado desde sempre a amar o belo, né? Quer dizer, como é que nós seríamos? Que tipo de escritor nós poderíamos ser se nós tivéssemos aí um anjo da guarda que cuidasse da pureza da nossa pena, né? É o que ele diz. É um anjo da guarda que tivesse afastado de nós, desde o início, todos os conhecimentos maus, né? Incluindo todos os imbecis e também todos os jornais, né? Isso é o que o Flaubert fala, é genial, né? Bom, e quando ele começa a imaginar essa situação ideal, né? Bom, ele conclui que os gregos tinham tudo isso, que os gregos tinham condições ideais de criação, né? Mas que são condições que assim que jamais vão voltar, jamais vão voltar, né? Bom, eu não sei se os gregos, né, dispunham de condições aí ideais de criação, né? Ou do que nós poderíamos chamar de condições ideais de criação. Mas eu sei com absoluta certeza que tudo o que chegou até nós, do que eles criaram, né? Bom, tudo é realmente indispensável, né? Mas o nosso Flaubert, ele continua o seu raciocínio, né? E quando a gente pensa que ele vai começar a fazer a defesa de um retorno aí à estética grega, né? Quando a gente pensa que ele vai assumir um tom passadista, ele muda abruptamente de pensamento e diz que nos dias de hoje querer usar as botas gregas, bom, isso é demência, né? Não são clâmides que se fazem necessárias ao norte, né? Mas as peliças bem forradas, ele fala, né? A clâmide, a clâmide era o manto que os gregos usavam, né? E que ficava preso lá no ombro, por meio de um broche, né? E a peliça é uma espécie de um casaco, né? Forrado aí de peles de animais, né? Ou seja, o Flaubert está dizendo que não se trata mais, né, agora, de repetir o que os gregos fizeram, né, mas de que nós precisamos de uma linguagem, de uma arte, que até pode se inspirar nos gregos, né, mas que precisa refletir o que nós somos, o que a nossa cultura é, né? Quer dizer, ele diz que a forma antiga é insuficiente para as nossas necessidades e a nossa voz não foi feita para cantar áreas simples, né? Quer dizer, sejamos tão artistas quanto eles, diz o Flaubert, mas de forma diferente, né? E ele justifica essa opinião afirmando que a consciência do gênero humano se ampliou desde Homero, né? Bom, e aí vem uma frase dele que é maravilhosa, né? E que sintetiza, de certa forma, né, o que aconteceu com a arte, com a literatura, desde a época dos gregos, né? O Flaubert diz que o ventre de Sancho Panza abre uma rachadura na cintura de Vênus, né? Quer dizer, essa afirmação é maravilhosa por vários motivos, né? Bom, primeiro o estilo da frase, porque, né, a concisão, a síntese que essa afirmação guarda, bom, é incrível, né? É incrível, né? Numa única frase, o Flaubert mostra como nós não podemos dar as costas para tudo o que aconteceu na literatura desde Homero e simplesmente copiar o que os gregos faziam, né? Quer dizer, e copiar aí em nome de um retorno artificial aos clássicos, né? Quer dizer, uma decisão assim seria só afetação, né? Ou seja, seria só uma forma artificial de se comportar, né? Quer dizer, não revelaria nenhuma inventividade,
nenhuma capacidade criativa da nossa parte, né? Mas seria só uma atitude fingida, uma atitude falsa. Quer dizer, seria mero pedantismo, né? Mas olha, mas essa afirmação do Flaubert de que o ventre de Sancho Panza abriu uma rachadura na cintura de Vênus, bom, ela também está carregada de um humor delicioso, né? Assim, quer dizer, imaginem, né, a figura da Vênus de Milo, né, com, com a barriga que o Sancho Panza tem, né? Quer dizer, e o humor está exatamente nisso, nessa contraposição que o Flaubert faz, né, entre a figura do Sancho, que é o personagem que acompanha Dom Quixote, não por idealismo ou por acreditar nos sonhos do seu patrão, né, mas só porque ele quer um cargo lá de governo, né? E a personalidade do Sancho, né? Que é uma mistura de egoísmo, covardia, né? Mas também um profundo senso de realidade, né? Quer dizer, o Flaubert contrapõe essa personagem, né, à figura de beleza clássica, né? Contrapõe aí o Sancho Panza à beleza sóbria da Vênus de Milo, né? Então, assim, é uma comparação muito bem humorada, muito bem humorada, né? Mas veja, mas não é só isso, não é só isso. Essa referência a Sancho Panza mostra para nós a profunda influência que a obra do Cervantes teve no desenvolvimento literário do Flaubert, né? Na verdade, há quem diga que o Flaubert repensou o seu estilo, né? Sempre, constantemente, tendo os olhos presos em Cervantes, né? E, inclusive, assim, ele lia o Dom Quixote desde a juventude, né? Não, na verdade, não, quer dizer, desde a infância, porque já numa carta que ele escreve com 10 anos de idade, ele cita personagens do romance, né? Quer dizer, ele provavelmente leu aí uma versão condensada do Dom Quixote que já havia na França, né? E nessa carta, né, o Flaubert diz assim que ele queria ser dramaturgo, mas que a leitura do Dom Quixote fez ele mudar de ideia e que agora ele quer ser romancista, né? Que é uma precocidade assim deliciosa, não é? É uma maravilha, pô. O menino com 10 anos lendo Dom Quixote e querendo ser romancista. Bom, isso é uma coisa linda, né? Bom, e as cartas dele, do Flaubert, bom, elas estão recheadas de referências a Cervantes, né? Tem uma outra carta que ele escreve já adulto, né? Também para Louise Collet, né? E ele diz assim, ele diz que as primeiras impressões que nós recebemos nunca se apagam, né? E que nós carregamos o nosso passado dentro de nós e alimentamos esse passado por toda a nossa vida, né? E que ele, bom, ele sempre que ele analisava o seu íntimo, o seu núcleo interior, né, ele sempre encontrava a mesma coisa. Dom Quixote. Sempre Dom Quixote. Né? Vejam só, né? Vejam o incrível poder da leitura. Quer dizer, uma versão aí resumida de Dom Quixote mudou o sonho de um menino, né? E não só isso, né? Mas acompanhou esse menino por toda a sua vida, né? Quer dizer, o ventre de Sancho Panza, de fato, rasgou a cintura de Vênus, né? Sancho Panza não está só lá compondo de maneira admirável essa obra-prima que é Dom Quixote, mas ajudou a criar um gênio como Flaubert, né? Ou seja, não desprezem o poder da literatura, meus caros, né? Da boa literatura e da má literatura, né? Porque assim, se o Cervantes fez isso com Flaubert, quer dizer, é porque o Flaubert tinha um anjo da guarda, né? Como ele fala, que protegeu ele das coisas feias, né?
Mas hoje tem muito pai e mãe por aí, né, que abandonam o filho aí no meio da leitura de coisas absolutamente horríveis e desnecessárias, né? Então, assim, cuidem das suas crianças, cuidem, sejam os anjos da guarda delas, né? E façam com que elas se acostumem com as diferentes formas da beleza desde cedo, né? Bom, é isso, meus caros. Por hoje está ótimo. Um grande abraço para vocês, viu? Até amanhã.